Minha senhora, seu marido chega em casa todo ralado, peito vermelho, a testa machucada. Ele defende o gol com unhas e dentes. Ele prepara o meião, a chuteira, a luva, mas chega na hora, nem usa. Se ele falar que foi o Toninho, foi o João, nada disso. Ele é o herói. Ele nem precisa das mãos para pegar no gol. Ele defende com o peito, com a cabeça. Deus parabéns ao seu marido. Ele é o herói. E defende com unhas e dentes. Não tomou nenhum gol. Parabéns.